Ei, pessoal! Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Fala, meu povo e minha pova! Pessoal, esse é o primeiro vídeo do nosso canal. O Nada Romântico nasceu pra gente trazer um pouquinho das experiências e das nossas vivências, pra mostrar um pouquinho de tudo que a gente passou ao decorrer da nossa trajetória, da nossa carreira dentro do call center. E nos próximos vídeos aí vocês vão entender um pouco mais do projeto. A gente tá aqui primeiro pra se apresentar. Meu nome é Milene. Gabriela. Soraya. Bruna. Josiane. E a gente vai falar um pouquinho da história de cada uma. Eu vou começar, né, porque como eu sou a pessoa mais bebezinha da história, eu que vou começar. Sei. Entrei no call center com 18 anos, com a pretensão de simplesmente entrar, pegar o dinheiro no final do ano, viajar com meu namorado, que virou marido depois. Então, assim, tudo realmente foi casando junto. Mas a minha trajetória é extensa, obviamente, todo mundo aqui também tem uma trajetória extensa, mas é muito importante vocês entenderem que foi praticamente o meu primeiro emprego formal. Então a ideia aqui, e nos próximos vocês vão entender isso, é mostrar pra vocês o quanto é fácil a gente entrar e o quanto é importante a gente pegar todas as oportunidades e conseguir trilhar uma carreira de sucesso, né? Então, voltando um pouquinho pra minha história, eu entrei com 18 anos e tive uma apresentação no primeiro dia da minha... Não no primeiro dia, mas nos primeiros dias do meu treinamento, eu tive uma apresentação de um instrutor e ele estava falando que era fácil ser um supervisor, que ele tinha entrado como operador e aquilo já me encheu os olhos, mas eu ainda não tinha muita noção de onde ir. Quando eu entrei num antigo atendimento aí de saque, que era muitas reclamações que a gente atendia, dormia às vezes sonhando com meu nome, acordava o telefone da minha casa, bom dia, Milene, com quem eu falo, boa tarde, mas... Depois de tudo passado, a gente começa a enxergar as oportunidades na vivência, né? O supervisor, você começa a se espelhar no seu supervisor, você começa a querer ter uma oportunidade de ajudar, né, no dia a dia, no cotidiano. E aí tinha tanto a oportunidade de supervisor quanto a oportunidade de treinamento que eu já tinha vislumbrado e as possibilidades de aumentar a qualificação do meu atendimento, porque ela tinha um outro setor que atendia e resolvia mais os problemas. Inclusive foi para esse primeiro degrau que eu fui. Eu acho também que as meninas podem começar a falar, né, da parte de como iniciaram no call center. Não sei quem quer participar primeiro. Bom, eu vou sem falar briga? Vou começar contando a minha história, complementando um pouco, né? O meu início é um pouquinho diferente do da Mi. Eu caí no call center no momento em que eu estava fazendo faculdade e eu precisava conciliar um emprego que tivesse meia jornada para que eu conseguisse estudar e trabalhar. A renda era fundamental para que eu pagasse o meu curso na época, né? Então, o call center ele apresentou uma grande oportunidade, porque tinha essa jornada reduzida em horas mesmo, e era exatamente o valor que eu precisava para pagar a mensalidade do meu curso na época, né? Então, em momento nenhum eu sonhei com o call center, em momento nenhum eu achei que fosse fácil, mas como tudo que eu faço na minha vida, eu tenho como propósito aproveitar todas as oportunidades ao máximo e sempre tentar fazer o melhor dentro daquilo. E não foi diferente nessa oportunidade, né? E depois que eu caí ali dentro do call center, eu fui vendo que era um ramo de muito potencial, onde as pessoas que faziam bem feito e levavam a sério o trabalho, conseguiriam de alguma forma se destacar. Sempre precisei aproveitar todas as oportunidades que passavam na minha frente, não diferente das meninas, né? Pela trajetória pessoal, realmente, não podia me dar o luxo de errar, porque eu não tinha um respaldo, né, de família, financeiramente falando. Então, como tudo na minha vida eu tive que levar bem a sério, como eu imagino que foi a história das meninas também, todas as oportunidades que foram chegando, meio sem planejar, eu fui aproveitando. Então, iniciei como operadora, né, sentei na PA, sei exatamente a dor de estar sentada, a dificuldade do trabalho. Isso me proporciona hoje, no cargo em que eu estou, ser uma executiva ainda mais completa para que eu consiga transformar todo o aprendizado que eu tive nessa carreira em uma jornada mais produtiva para os meus colaboradores, né? E essa é um pouquinho da minha história aí de entrada no call center. A gente queria ouvir um pouquinho dessa história, Bruna. Conta pra gente como é que você caiu aqui de paraquedas. Então, hoje eu tenho muito orgulho, assim, da minha história, mas não comecei pensando que eu fosse ficar muitos anos, né, dentro de um call center. Na realidade, eu sempre quis seguir carreira acadêmica, então eu queria muito, enfim, estudar, fazer de repente um mestrado, um doutorado, e eu sonhava com isso.
E como sempre tive muita responsabilidade desde nova, então assim, quando eu fiz 19 anos, eu queria trabalhar para pagar o cursinho e de repente pagar a faculdade. E aí eu conheci o call center, que era uma coisa para mim assim até então realmente desconhecida, lá se vão aí quase 20 anos. E eu entrei com aquela primeira sensação de são 6 horas, vou trabalhar, vou estudar e depois a gente vê. E aí eu realmente fui tendo oportunidades, eu vi que ali tinha uma opção e ao mesmo tempo eu passei em química, então eu comecei a seguir lá a carreira acadêmica que eu queria, até que chegou num ponto que eu tinha que decidir entre o call center, as minhas promoções, eu vinha em uma série de oportunidades que eu não via talvez em outros lugares, ou a carreira de química. E eu optei pelo call center. Eu vi muita oportunidade ali e tô até hoje. Então, assim, eu não me arrependo e acho que tá sendo muito bacana. Acho que a história é quase igual para todo mundo, menos para Sol, né, Sol? Você não entrou por causa de pagar a faculdade. Verdade, eu nem sabia o que significava call center quando eu entrei. Eu vi aquela fábrica lá, aquele negócio grande, eu precisava trabalhar, porque eu tinha acabado de voltar do exterior, e fiquei lá 1 ano e pouco, e acabou surgindo a oportunidade de entrada como operadora numa operação bilíngue. E aí eu falava assim, gente, alguma coisa bilíngue, tá tudo bem, eu falo a língua, né? E o que é isso? Entrei, fiz lá os meus 15 dias de treinamento, começou a operação, mas eu não tinha ideia do que era aquilo. E o intuito não foi para pagar a faculdade, não foi para nada. Eu precisava de um trabalho, porque eu tinha acabado de voltar. Mas eu não tinha dimensão do que o call center podia trazer pra gente profissionalmente, pessoalmente, como forma de agregar até mesmo na nossa vida particular. E foi um desafio bem grande o call center. Eu conheci muitas pessoas com cabeças muito diferentes. E rapidinho, com 4 meses, eu consegui virar supervisora, que foi muito legal pra mim. E aí eu compreendi de fato, neste universo, com dedicação, onde a gente pode chegar. Mas é diferente dos de vocês, mas é parecido. É diferente, mas é parecido. É mais ou menos. Gabi, o seu foi diferente? O meu eu acho que é como a maioria dos jovens, assim, né? Primeiro que eu não sonhava call center, né? Eu acho que ninguém sonhava call center. A minha vontade era fazer fisioterapia e a minha mãe, ela restringia, né, a estudar até completar lá o ensino médio e a partir do ensino médio criar asas, né? E aí você é responsável pelo seu futuro. E aí eu tive a oportunidade de conhecer o call center no ônibus. E por sorte minha mãe estava perto e aí a minha amiga comentou sobre uma vaga em call center. E como você falou, a gente não tem noção da dimensão, né? E aí comentou sobre essa vaga e aí minha mãe falou, é agora, e você vai. Então foi meu primeiro emprego, eu tinha lá 17 para 18 anos e fui experimentar. Foram 45 dias de treinamento. Você estudava junto? Não, eu já tinha formado em ensino médio com a intenção de fazer fisioterapia, né? E aí nada batia com o call center. E foram 45 dias de treinamento puxado por mim. E pela sua mãe. Pela minha mãe. Agradeço pra a depois, mãe, né, mãezinha? Mãe da Gabi, um beijo, hein? Beijo. Pra depois você fazer uma prova e saber se você seria contratado ou não. E aí eu entrei no mundão lá do 103,31. Na época que trocava pulso pra minuto. Então acho que eu fazia uns 400 atendimentos no dia, porque era bem rapidinho. Olha, você vai passar agora de pulso para minuto. Para você que não sabe o que é pulso, essas coisas das antigas, vai ter uma legenda aqui. Arrasta pra cima. E sabe o que eu acho legal dessa experiência? O meu primeiro contato, assim, o primeiro dia no call center.
tinha aquela coisa do supervisor te buscar na portaria e te apresentar a empresa. E eu olhava o supervisor assim, eu não tinha noção. E que era a figura me do que ele imaginei fazia? Quem é esta pessoa? na figura do supervisor, sabe? Pra mim era muito distante. A gente tinha um respeito muito grande, né, por eles. Né? Muito. E aí, coordenador era tipo Deus. Era né? Deus. Gerente, então, nem se fala. Inacessível. Era. E assim, a experiência, no momento em que eu entrei, eu de fato não me vi. Eu me vi ali para custear a faculdade, fazer a fisioterapia e sair. E não diferente, você vai criando uma paixão, né? E aí, minha primeira paixão foi de fato por gestão de pessoas. Você fez fisioterapia? Lógico que não. E foi muito bacana, assim, o reconhecimento, o crescimento versus o reconhecimento e investir na graduação. E esse contato com a gestão foi o que primeiro me chamou a atenção. Até porque eu acho que de nós, eu sou a multi-skill, né? Rodei várias áreas. Mas o primeiro contato, a primeira paixão, ainda muito novinha, e que eu acho que de uma certa forma tem referência, é o cuidar de pessoas. Que a minha vontade era cuidar de pessoas na fisioterapia, e na gestão a gente sabe que tem muito disso. Mas sabe uma coisa legal que você falou aí? Por exemplo, do supervisor, ele era respeitado, que hoje não seja, mas a gente sabe que é um pouco diferente do que era lá 18, 19 anos atrás. Né? E eu acho que todas nós fomos supervisora, a gente vai contar um pouquinho, mas de operadora eu, enfim, tive uma série de promoções, eu vou contar um pouquinho, mas eu fui supervisora. Foi a minha primeira promoção dentro do call center e o dia que você recebe a resposta do processo seletivo É tão bom. é mágico. Sabe aquelas sensações de quando você tira a carteira, que você tem, sabe, eu tenho que contar pra minha mãe, eu tenho que contar pra minha família, eu tenho que, sabe, aquela emoção que não cabe. E a gente tinha um colete que eu colocava de manhã assim, eu falava assim, nossa, que elegância, sabe? E o salário, porque assim... E todo mundo é mãe. Todas. Eu engravidei como supervisora. E vocês? Eu era coordenadora. Eu era analista na época. Eu já era gerente. Eu também já estava no cargo de gerência. Eu tinha um ano, mais ou menos, e depois de um ano como supervisora, eu acabei ficando grávida. Tive a minha Sofia, minha princesa. Voltei e foi tão engraçado que assim que eu retornei de licença, com um mês eu fui promovida a analista. E fui para a área de planejamento, que é a minha vida, é o que eu amo fazer, é o que eu gosto, mexer com cálculo. E para mim você descobriu essa área? É apaixonante. Quando eu era supervisora, eu não tinha uma área de planejamento que cuidava das operações que eu tratava. Então, eu acabei tendo que desenvolver um pouco esse lado de Excel, de PowerPoint. Então, eu acabava responsável por demonstrar e falar dos meus números. E isso acabou chegando na área de planejamento. E quando eu voltei, depois de um mês, eu tive que mostrar como a operação estava do meu pós-retorno e recebi uma proposta. Nem fiz processo, eu recebi mesmo a proposta para ir para o time de planejamento e lá comecei como analista júnior, cuidando de operações um pouco menos complexas, que são sempre complexas, mas um pouco menos do que o receptivo, e cuidei mais de operações ativas, mais de controle de indicadores, até conseguir evoluir, passar para outros níveis de hierárquicos, assim. Quando eu entrei, não tinha noção de planejamento e é legal porque quando a gente vira supervisor, pra mim é um marco, assim. Você sair de operador para supervisor é um Primeiro degrau gigantesco que você sobe e sinceramente impactante, porque você deixa de ser responsável por você para ser responsável por 20, 30 pessoas, né? Eu nem lembro quanto que era na época, mas era um número significativo de pessoas e você novinha, né? Muita responsabilidade. Você não sabia muito bem como gerir as pessoas e aí ali você já aprende um
o básico que é, a gente fazia apresentação de resultados, falar na frente das pessoas, você até tremia, né? E aí isso desenvolve muito a gente. E eu aprendi sobre o planejamento com uma apresentação da área de planejamento para os supervisores. E aí me cativou, eu fiz 3 processos seletivos, inclusive, não caí de paraquedas, foi bem difícil entrar. Mas, e tô aí também até hoje em planejamento, realmente eu amo. E não se iludam, planejamento também faz gestão de pessoas. Faz bastante gestão de pessoas. Faz gestão de né? pessoas, ou faz gestão de gerente. Faz gestão de números. Gestão de gerente, gestão de porque números. existe muito essa bem visão completo. enraizada, né? Achar que planejamento não cuida de pessoas. Cuida sim. A gente acho que precisa. São equipes, né? Na verdade, é bem multidisciplinar o Sim. negócio, né? E na verdade você cuida de pessoas que normalmente já têm um grau de maturidade a mais, na verdade. Já são especialistas. Você tem que, além de cuidar das pessoas, você tem que se preocupar em desenvolvê-las literalmente, porque ali todo mundo que tá ali naquele meio Que é isso? quer crescer. É isso aí. Sabe que Então, assim, são- a minha trajetória, a maior parte dela foi gerindo pessoas na linha de frente. Mas existe um amor tão grande pelo número, porque eu acho que o número ele te dá inclusive a resposta se tá faltando gestão, né? Ele vai te falar se de fato é uma estratégia de uma ação em si ou se é a estratégia de você ir lá e cuidar do cara. E hoje eu falo isso muito com todo mundo, que o número ele vai te dar a resposta. Se o número estiver correto, não tem como falhar, né? Os números não mentem. Para mim, o número ele é um aliado, mas a minha paixão são as pessoas, né? A minha trajetória ela é 100% na operação, né? Desde operadora até a função que eu executo hoje é gerindo pessoas, né? Eu fiz um curso que não tinha muito a ver, ou nada a ver, na verdade, zero a ver. Eu sou formada em Geografia e Meio Ambiente, acreditem. E me encontrei no call center como líder, na verdade, né? Eu me descobri sendo líder de pessoas e me apaixonei por isso, né? Empoderar pessoas, desenvolver pessoas, recuperar pessoas que às vezes acham que não estão no caminho correto, que aquilo ali não é para elas, me encantou muito, né? E me descobrir como líder fez, por exemplo, com que eu buscasse, mesmo não me formando efetivamente em uma área correlata, que eu fizesse uma especialização em gestão de pessoas, para que eu me tornasse uma líder ainda melhor, né? Então, minha paixão realmente, mais do que o call center e toda a experiência, é gerir e desenvolver pessoas, né? Quando você fala de ser líder, assim, sabe o que eu penso de verdade? Eu acho que falta, hoje tem vários cursos, né? Na minha época tinha alguns também, mas a gente meio que dormia operador e acordava supervisor. Depois começaram a ter, né, várias preparações, cursos, a gente, né, ia recebendo informações, mas eu lembro meio que aquela situação de ser mãe, assim. Porque ninguém te conta como é ser mãe, né? Tem as histórias às vezes mais românticas, às vezes um pouco menos. E aí, mas ninguém te prepara realmente. Ninguém te prepara para dar o primeiro feedback e escutar de alguém de repente, eu não vim trabalhar porque cortaram a energia da minha casa, você tem 19 anos e não sabe o que fazer. O ponto muito se fala sobre o processo do feedback, pouco se vivenciava. Aí você chegava lá na hora, na situação Na prática era completamente diferente e aí da você teoria, fala, né? o que eu vou fazer? Como que eu vou falar Como isso? que eu vou falar isso? E como lidar com as adversidades que o feedback gerava, né? Porque Sim. existia várias teorias que te ensinavam o feedback, é assim, é assado, mas as adversidades da reação que você teria com a aplicação do feedback, ela era inesperada, né? E o que você precisaria ter aqui era aquele jogo de cintura para efetivamente demonstrar ali Você a me lembrou de uma oportunidade, coisa. É diferente. Tinha um feedback sanduíche. É isso. Você começa com os pontos bons, A camada vai, bem. Normalmente vai ainda é esse, desenvolver. ainda é esse. Aí depois você vem com uma finaliza notícia. É isso aí. Começa com a E você. aí, ô, no final, você finaliza de novo É. com um bom O que é top. motivador, É. né? Só o que na sanduíche. prática, só que na prática você colocar isso em ordem pra quem tinha Nossa, acabado ainda de mais assumir uma é. equipe, e eu não sei vocês, mas eu assumi uma equipe de um projeto novo. Então eu era nova, a operação era nova, os operadores novos,
E para qualquer lugar que eu olhava, não tinha muito o que recorrer, né? Enquanto planejamento, eu gosto de uma estatística, né? A gente não pode fugir de um bom número. Quem aqui já chorou quantas vezes pelo call center? Gente. Quando eu virei supervisora, eu lembro que eu entrei num corredorzinho assim, que descia uma escada de incêndio, eu sentei lá e falei, o que eu fiz? Que eu não sei o que eu tenho que fazer. E eu chorava. Mas, gente, eu não tinha noção do tanto que aquilo ia ser positivo na minha vida. É impressionante. São memórias que, até hoje, né, a gente aprende muito. E você sentar na frente da pessoa, do seu operador que você acabou de conhecer. Eu, no caso, peguei uma equipe veterana de gente que não queria naquele momento trabalhar, entendeu? E aí a menina olhou pra mim e falou assim, eu não quero mesmo, e aí, me manda embora. E aí você tem que trabalhar isso. Reverter isso, Você né? reverter Despertar isso. naquela Pra pessoa. uma menina de 19 anos, é realmente... Desafiador. Mas e Isso quando é você muito está no desafiador. passo seguinte, por exemplo, eu tive um gerente de planejamento extremamente inteligente. Assim, ele, uma pessoa muito coerente. E eu lembro uma vez ele me ligou do aeroporto, isso está errado. E naquele dia eu chorei muito, porque eu me cobrava muito de saber tudo, só que o analista, eu era assistente, né? O analista estava de férias e a gente não tinha conseguido, né, um perfeito handover, a gente sabe como que é a situação, né? E eu chorei muito aquele dia e eu lembro de estar no banheiro, chorar e falar assim, eu vou embora, porque eu não consigo. A gente sente muito isso. E aí, naquele dia eu falei assim, claro, né? Depois de muito chorar. Eu falei assim, eu consigo sim. Eu sou inteligente, eu consigo. Foi difícil, foi doloroso. Quando você tá vivendo, dói. Dói alguém ficar ali te cobrando. Faz parte do processo. Ele não foi rude, nada disso, mas a cobrança parece... Você com você mesmo. Exato. Mas Mas crescer quando dói, eu né? passei Crescer por dói, aquilo, não, eu fui percebendo o quanto eu amadureci. E E o isso quanto eu traz as sabia habilidades, responder. né? Isso vai desenvolvendo as suas É isso. habilidades. E o eu quanto você se tornou comecei a partir resiliente. dali a perceber uma coisa, que antes de me fazerem as perguntas, eu já queria ter as respostas. Então eu comecei a me planejar a partir dali. É o planejamento. Ele que desenvolveu planeja. Comigo também. É o planejamento que Exatamente. planeja. É uma situação. Quando eu mandava as análises, a primeira coisa que eu perguntava é qual pergunta eles vão me fazer, e eu já colocava no e-mail. E mapeava tudo, de modo que a pessoa que lesse aquilo tivesse a ideia principal e tivesse também a conclusão, de modo que ela não precisasse questionar nenhum ponto e não ficasse nenhum ponto solto. E claro que eu demorei. Fui promovida analista júnior, assim que eu voltei de licença. Depois eu virei pleno, depois eu virei sênior e depois recebi uma proposta para virar coordenadora em uma outra cidade. Foi em Juiz de Fora. Foi quando eu abandonei a minha antiga chefe para dar mais um passo para frente, crescer e pegar um desafio muito grande que foi Juiz de Fora para mim, muito, muito, muito grande, mas foi um desafio necessário. Te transformou. Me transformou. Acho Como que a gente pode gestora. contar pro pessoal um pouquinho da nossa trajetória, de quanto tempo a gente está aqui, né? Um pouquinho da junção das pessoas, né? Do que a gente faz lá fora também, para eles conhecerem o momento que a gente se encontra hoje também. Meu nome é Milene. Gabriela. Soraya. Você não viu o movimento da mão? Eu percebi ali, ó. Esse lado, eu nem sou de planejamento. Respira. Vai.